Olá, 8h16, a nossa live. Hoje vamos falar sobre planejamento na prática. A gente já vem aí com essa série de lives, né, falando na prática. Então hoje eu vou falar sobre o porquê planejar, né, as vantagens de você planejar e vou dar algumas dicas de como fazer um planejamento. Hoje já é a nossa live 6. Nossa, o tempo passa, né, gente? Já é a 6ª live hoje. A live 1 foi liderança na prática, a live 2 foi feedback na prática, a live 3 foi motivação na prática, a 4 foi contratação de colaborador na prática e a 5 foi delegação na prática. Desculpa. Aquele tempinho, né? Vamos dar um tempo para entrar, para o resto das pessoas entrarem. E daqui a pouco a gente já entra no conteúdo, né? Lembrando que essas lives todas, elas estão disponíveis. Não decidimos ainda, e quando eu falo não decidimos, é porque tem um grupo aí de parceiros, né, que estão junto nesse projeto de conteúdo que a gente anda divulgando. Não ficou decidido por quanto tempo essas lives vão ficar disponíveis, mas ainda durante algum tempo essas lives elas estarão disponíveis. E a ideia é que sejam lives curtas, né? A minha tentativa é 30 minutos de live. Sempre ultrapasso um pouquinho, até agora não consegui fazer nos 30 minutos. Sempre ultrapassou um pouquinho, tá? E aí, os parceiros e a produção aqui pediu para avisar que se vocês puderem clicar nos coraçõezinhos, a gente agradece, porque aí o Instagram entrega melhor para mais gente, tá? O pessoal vai entrando aí, muito obrigado, boa noite a todos. Bom, e vamos começar, né? Aí conforme as pessoas forem entrando, elas vão participando e daqui a pouco eu retorno um pouquinho no conteúdo, eu volto um pouquinho nesse assunto, tá? Veja, planejamento na prática. Por que planejar? Você já fez uma viagem e chegando no local de destino você percebeu que esqueceu alguma coisa? E já foi alguma coisa importante? E aí toda vez que isso acontece você lembra, né? Poxa, devia ter feito uma lista. Quando você fala disso, de fazer uma lista, é um planejamento, tá? Você já foi ao supermercado fazer compra e aí você saiu de casa, foi até o mercado, até o supermercado para comprar um produto, comprou um monte de coisa, voltou e esqueceu de comprar aquele produto que você saiu para comprar? Aliás, esse é um problema sério de brasileiro, né? Ir para supermercado sem levar lista. Você gasta muito mais, né? Porque sem uma lista de produtos para comprar, você roda o supermercado inteiro. E conforme você vai passando, você acaba comprando por impulso. Não é isso? Então, se você planejar antes, você acaba tendo uma economia. Se você seguir simplesmente a lista de compras, você vai ter uma economia. No mundo corporativo, quando se contrata uma pessoa, vamos contratar uma pessoa aqui para a equipe. E aí já entra a atuação do líder, né? Se você não planejar para contratar, você acaba daqui a pouco tendo alguém lá sem função, né? Eu tenho um exemplo meu. Eu fui contratado, quando eu saí da área de segurança, porque depois de militar, o caminho lógico são as empresas de segurança, né? Eles estão lá para contratar a gente. Então eu saí do Exército, fui para a empresa de segurança. Quando eu saí da empresa de segurança, eu fui para uma empresa de telecomunicações. Eu fui contratado para gerenciar uma área que tinha um gerente que estava saindo, um gerente de muitos anos. Tinha um gerente lá de mais de 10 anos, e ele era gerente de um departamento específico, de um produto específico da empresa.
Pois bem, eu fui contratado para substituí-lo. E a demora na aprovação da minha contratação fez com que terminasse o aviso prévio dele. E eu cheguei, o meu primeiro dia de trabalho foi o último dia de trabalho dele, ou seja, não teve uma passagem do serviço. Mas, pois bem, eu cheguei, ele estava saindo, naquele dia eu tive as minhas reuniões, fez as apresentações na empresa, o diretor passou lá as diretrizes que ele queria, e eu, no dia seguinte, então, eu assumi o meu lugar. Fui lá para a minha sala e aí eu descobri que eu tinha duas secretárias. Eu tinha uma secretária sênior e uma secretária júnior. Era uma sala luxuosa, um departamento grande. Gente, 30 dias de trabalho, eu cheguei para o meu diretor e falei, olha, você vai ter que me arrumar uma outra coisa para fazer. Porque, não, mas eu te contratei para aquele departamento, você não está gostando? Eu falei, não é questão de não gostar. É que lá já está tudo pronto. Ele falou, como tudo pronto? Você trabalhou um mês. Eu falei, então, o departamento é pequeno, ele tem pouca coisa para fazer. Eu tirei uma secretária, tinham duas secretárias, eu tirei uma secretária, promovi a outra secretária coordenadora, e ali não precisa de um gerente. Uma coordenadora toca aquele departamento, está tudo organizado. Você, por favor, arruma uma outra coisa para eu fazer? Com medo, inclusive, de me mandarem embora. Falou, nossa, me contrataram. Mas veja, tinha uma pessoa lá há 10 anos. Era um dos maiores salários da empresa, era uma pessoa que tinha prestígio, mas é que o departamento era uma caixa preta, ninguém sabia o que acontecia lá dentro daquele departamento. Esse é um exemplo de quando você contrata sem planejar, né? Essa pessoa estava 10 anos lá enrolando. Espero que ele não esteja me ouvindo agora. É que também faz bastante tempo, acho difícil. Mas aconteceu comigo. Eu cheguei, fui contratado para uma coisa e aí não tinha mais o trabalho. Bom, depois acabaram me transferindo para a área de atendimento, e eu fui cuidar da central de atendimento, e essa é uma atividade que eu faço até hoje, inclusive a minha empresa é de atendimento, né? Mas veja que quando você faz as coisas sem planejamento, a chance de dar errado é muito grande. Quando você faz sem planejamento, a chance de dar errado é muito grande. Ok? Então vamos lá. Você sabe a diferença de sonho e plano? Nunca parou para pensar por essa perspectiva? Diferença de sonho e plano. Eu vou dar um exemplo, vai ficar fácil de entender. Digamos que você tenha um sonho. O seu sonho é falar inglês. E você quer falar inglês, é o seu sonho. E às vezes você até sabe que precisa falar inglês. Para profissão, para desenvolvimento profissional, você precisa falar inglês, o seu sonho é falar inglês. E enquanto você estiver com isso na cabeça, ele é um sonho. Ele não será um plano. O que seria o plano? O plano seria estudar inglês. Entendeu a diferença? Enquanto você pensa, quero falar inglês, é um sonho. Quando você fala, quero estudar inglês, aí é um plano. Sonho está lá no mundo ideal, está lá no mundo das ideias, o mundo de Platão, né? A realidade está mais aqui embaixo, no mundo de Aristóteles, e é na hora que você planeja que você começa a atingir os seus objetivos. Vou dar mais exemplos de diferença, tá? Diferença de sonho e diferença de plano. Eu quero ser uma cantora. Quero ser uma cantora. Isso é um sonho, né? Quando você pensa, quero ser cantora, é um sonho. E o plano? Quero estudar canto. Quero estudar um instrumento, quero estudar música. Agora é um plano, né? Então muita gente fica no sonho e não planeja, aí acaba não concluindo, né? Vou dar um outro exemplo para você, diferença de sonho e de plano. Boa noite para o pessoal que está entrando agora.
tá? Sejam bem-vindos aí à nossa live. É uma live curta, tá, gente? Outra diferença de sonho e plano. Meu sonho é ter uma casa. Ah, eu quero ter uma casa. E vai ficar sonhando, se não colocar no plano. O que seria o plano? Né? Avaliar um local, avaliar um projeto, avaliar o material, avaliar quanto dinheiro é necessário. Agora virou um plano. Enquanto você fica, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter uma casa, eu quero ter uma casa. Você fica no mundo dos sonhos, não é? Outro exemplo de sonho e plano. Esse é um exemplo clássico. Eu preciso ser patrão. Eu tenho que ter o meu negócio. Eu quero ter um negócio. Isso é sonho. O que seria o plano? Pesquisar um produto ou um serviço, pesquisar o mercado, pesquisar os custos para você montar o seu negócio, pesquisar a margem de lucro para ver se você vai sobreviver com o lucro desse negócio. Então ficou clara a diferença de sonho e plano? O melhor exemplo que eu sempre dou há anos é esse de estudar inglês, né? Falar inglês é um sonho, estudar inglês é um plano. Bom, a importância de planejar, acho que ficou claro para vocês, né? Deixa eu seguindo o roteiro aqui, eu preparei um roteiro, né, para a nossa live. Veja, entrando agora mais especificamente na área de planejamento. Você tem vários modelos de planejamento. Tem um monte de gente que criou atalhos, criou métodos, metodologia, sistemas, processos de planejamento. Empresas grandes utilizam tipos de planejamento como 5W2H, PDCA, Kaizen, Plano Mestre de Produção, né? Relembrando aí para quem, e mostrando para quem não teve contato, por exemplo, esse 5W2H, what, when, who, where, why, ou seja, o que, quando, quem, onde e por quê. E os dois Hs têm o how e o how much, que é como e quanto custa, né? Esse é um sistema que, se você responder essas perguntas, você acaba fazendo um planejamento, né? Então você responde lá o que, quando, quem, onde, por quê, como e quanto custa. E aí o seu planejamento está pronto. Um pouco diferente e mais curto, mais simples, é o PDCA. Inclusive, para quem conhece o professor Falcone, né? No Brasil, o professor Falcone é o especialista em PDCA, que é Plan, Do, Check e Action, que seria planejar, executar, verificar e agir. A diferença desse sistema de planejamento que o professor Falcone usa, do PDCA, é que tem o verificar, né? O que ele está dizendo é o seguinte, que você faz um planejamento, põe em prática, verifica se funcionou e depois agir. Faz uns ajustes do que não deu certo e aí você continua. Ele é um ciclo, né? Planejar, executar, verificar e agir. Esse é o PDCA. Kaizen é antigo, voltado para a indústria. Plano Mestre de Produção, voltado para a indústria, para quem trabalha com PCP, né, com controle de produção. Veja, você tem vários sistemas, vários processos, várias metodologias que te ajudam a fazer um planejamento. Você tem planejamentos específicos, por exemplo, planejamento financeiro. Você pode e deve fazer uma planilha de economia doméstica, aonde você lança lá todas as suas despesas do mês, lança as receitas, né, o dinheiro que entra, e aí, a partir de uma planilha doméstica, você consegue planejar o seu futuro, né? Ou seja, você consegue enxergar daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, quanto dinheiro você tem. Porque aí, mês a mês, você vai ter um controle de quanto sobrou. Quanto sobrou é uma maneira de falar, tá, gente? Eu sei que ultimamente o controle é de quanto faltou, né? Mas veja, pelo menos você vai ter um controle da dívida que você está criando, se o seu orçamento não está equilibrado, né?
Depois, mais para frente, a gente coloca uma live onde a gente fala de controle orçamentário, alguma coisa nesse sentido. Tá? Mas então, se você faz uma planilha com o seu orçamento doméstico, já é um início de planejamento. Porque aí você projeta as despesas futuras e aí se você tem um objetivo, você consegue, não, eu preciso gastar menos aqui, eu tenho que gastar menos nisso aqui porque eu tenho um objetivo lá na frente para esse dinheiro. Ok? Existem vários tipos de planejamentos que são específicos para determinada coisa. Mas existe planejamento de uma maneira genérica e aqui eu estou aqui para dar dicas práticas. Então vamos lá. O método que eu vou explicar para vocês é um método que inclusive eu aprendi nas Forças Armadas, tá? Que você planeja desde como que você vai fazer um bolo de cenoura até como que você abre uma guerra contra a Argentina. É o mesmo sistema. Ele é muito simples para você fazer um planejamento. Você precisa ter um ponto de partida e um ponto de chegada. O seu planejamento precisa ter um ponto de partida e um ponto de chegada. E a dificuldade está sempre no ponto de chegada. O ponto de partida, normalmente você sabe qual que é. É aonde você está, é o local que você está, é a situação que você está, é tirar uma fotografia do momento, não é? Esse é o ponto de partida. O ponto de chegada é o objetivo. E aí começa a ficar séria a brincadeira. Você tem que traçar um objetivo. Veja, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Vou repetir a frase. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Essa frase é de um grande filósofo. Você lembra quem falou isso? Você sabe quem falou isso? Foi o gato da Alice. Do desenho da Disney, Alice no País das Maravilhas, quando ela encontra o gato, e aí ela pergunta para o gato, nossa, qual o caminho que eu devo seguir? E o gato pergunta para ela, mas para onde você quer ir? Ela fala, eu não sei. E aí a frase famosa, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Né? Então, você precisa ter um objetivo. Né? Você precisa ter um ponto de chegada. Às vezes, você precisa traçar objetivos intermediários. Se o seu objetivo ele é muito distante, você precisa traçar objetivos intermediários. Em sala de aula, eu sempre dava um exemplo, e eu gosto, eu falo sempre dava, né? Porque com pandemia, já faz tempo que eu não entro numa sala de aula, né? Estou matando minha vontade com essas lives aqui com vocês, tá? Eu sempre dava o seguinte exemplo. Eu fazia uma pergunta para a turma. Olha, vocês têm um caminho a percorrer. Esse caminho é o caminho da vida. Então ele é um caminho muito importante para você, não é? E você está caminhando, você está seguindo nesse caminho, que é o caminho da vida. Bom, para te ajudar nesse caminho, eu vou emprestar para você um cavalo. Para você não ir a pé. E eu tenho 2 cavalos. E eu vou pedir para você escolher um dos 2 cavalos. Um cavalo é um cavalo árabe e o outro cavalo é um quarto de milha. O cavalo árabe, ele é um cavalo forte, resistente. Ele é um pouco lento. O cavalo quarto de milha, ele é um cavalo de corrida. Ele é um cavalo extremamente veloz. Porém, ele é um cavalo mais frágil. E aí a pergunta importante. Para que você percorra o caminho da sua vida, qual dos 2 cavalos você quer emprestado? O cavalo árabe, que é resistente e lento, ou o cavalo quarto de milha, que é um cavalo veloz e frágil? Qual desses 2 cavalos você gostaria para que te ajudasse aí a percorrer o caminho da vida? Pensou? Veja. Se você está percorrendo o caminho da sua vida sem um objetivo, se você ainda não traçou um objetivo, um propósito na sua vida, eu sugiro que você não tenha escolhido nenhum dos 2 cavalos.
Gente, é uma pegadinha, tá? Se você não traçou o objetivo da sua vida, não escolha nenhum cavalo. Porque a hora que você estiver lá na frente, você vai perceber que você está no caminho errado. Então, se você tiver a cavalo, você percorreu muito. Aí, para voltar é mais complicado. Então, vai a pé mesmo, tá? Só escolha um meio de transporte para o caminho da sua vida depois que você já tiver um propósito na sua vida, depois que já tiver um objetivo traçado. Ok? Desculpa a pegadinha aí, gente. Tá? Mas vamos lá. Uma das definições de planejar é: planejar é escolher a maneira de atingir o objetivo. Vou repetir. Planejar é escolher a maneira de atingir o objetivo. Tá? De quem é essa definição? É minha mesmo. Eu tenho mania de estudar várias definições de pessoas famosas e depois conseguir condensar numa própria, mais concisa e mais simples das pessoas entenderem. Então vou repetir. Planejar é escolher a maneira de atingir o objetivo. Tá? Bom, e eu vou passar então aqui um método de planejamento para vocês. Três etapas, somente 3 etapas para você fazer um planejamento. De novo, é um planejamento para fazer um bolo de cenoura ou para fazer uma guerra. Serve para tudo. Para vocês terem uma ideia, o que eu vou explicar aqui agora em poucos minutos, se você entender, é o 4º ano de administração de empresas, tá? É planejamento estratégico. Você vai fazer agora o 4º ano de administração de empresas em alguns minutos. Tá? Vamos lá. Primeiro passo, estabeleça objetivos. E eu ponho objetivos no plural, porque como eu já falei antes, se o seu objetivo for distante, se o seu objetivo for grandioso, e ele deve ser grandioso, você precisa estabelecer objetivos intermediários para que você vá e alcance o seu objetivo final. Então estabeleça os objetivos para qualquer coisa. Por exemplo, se o seu objetivo, se você vai fazer o bolo de cenoura, então seu objetivo final é ter um bolo de cenoura que seja saboroso, que alimente, que seja nutritivo e saudável. É isso? Ok. Então, este é o seu objetivo. Segundo passo, defina os métodos. Defina os métodos. E os métodos são onde, como, quando e quanto. Onde, como, quando e quanto. O que significa isso? Você sempre precisa de um local. Digamos que fosse para fazer o bolo de cenoura, né? O local é a cozinha. Espero que você escolha a cozinha, porque se você escolher o banheiro, eu não vou comer o seu bolo de cenoura. Tá? Defina o local aonde você vai desenvolver o seu plano. O como. Como é a maneira que vai ser feito. Então você vai ter lá uma série de ingredientes, uma série de utensílios, uma série de equipamentos, e você vai traçar todos os procedimentos. Primeiro passo é isso, segundo passo é isso, né? Aí eu começo a lembrar, sempre que eu dou esse exemplo de culinária, de fazer bolo, eu lembro do programa dos Trapalhões, que o Didi ficava seguindo lá uma receita, e aí ele olhava a receita, então estava assim, quebre 3 ovos. Ele pegava os 3 ovos e jogava no chão. Né? Engraçado que se você pegar uma receita, para qualquer coisa, pega a receita do bolo de cenoura, quem é leigo, olhando aquela receita, não vai conseguir fazer nada. Não vai conseguir fazer nada. Tem coisas ali que são ditas que você não tem a menor ideia. Quem é leigo de culinária não tem a menor ideia. Receita de cozinha, aqui todo mundo consegue cozinhar com essa receita. Mentira. Né? Quando é receita caseira, então, que você vai lá e lê, uma pitada de sal. Gente, o que é uma pitada de sal?
Não sei. Ah, um fio de óleo. Um fio de óleo, quanto? Grosso, fino. Fala em ml, né? Pitada de sal, fala em miligramas. Eu sou leigo. Mas vamos lá. Então, no como, você colocou todos os procedimentos. O quando? No quando, você define todo um cronograma do seu planejamento, né? Então, assim, ainda lá no bolo de cenoura, que eu não sei fazer, tá? Eu sei comer. Aliás, a minha esposa é especialista em bolo de cenoura. A família inteira fica pedindo para ela fazer bolo de cenoura, né? Mas vamos lá. Então, assim, eu imagino que em algum momento você tem que aquecer o forno. Então, no seu planejamento, você tem que pôr lá quando que é para ligar o forno, né? Quando que é para colocar a farinha? Eu coloco primeiro a farinha no ovo e depois eu vou ralar a cenoura? Então, como que a gente faz esse cronograma de atividades, tá? E voltado para a empresa, o líder é a mesma situação. Nessa etapa aqui de definir os métodos, o quando é o cronograma de atividades. E a última questão do definir os métodos do segundo passo é o quanto. O que é o quanto? O quanto é quanto de farinha, quanto de ovo, quanto de cenoura. Na empresa, quanto de pessoas, quanto de dinheiro, quanto de carga horária, quanto de equipamento, quanto de papel. Na obra, quanto de cimento, quanto de areia. É o quanto, né? E no final desse planejamento, o quanto é o custo geral do plano. Então, repetindo, o primeiro passo é estabelecer o objetivo, que é o quê. O quê? O que você quer fazer? E no segundo é definir os métodos. Onde, como, quando e quanto. Ok? Repetindo, a live está gravada lá. Você fala, Sérgio, eu não estou anotando aqui. A live está gravada. Depois você revisita lá, tá? E o terceiro e último passo, atribua as responsabilidades. Esse passo para a liderança é importantíssimo, que é o quem. A resposta que você responde é quem. Porque se você já definiu o que, já tem o onde, como, quando, quanto, ou seja, você já tem todos os procedimentos, você já tem cronograma, você já tem as quantidades previstas, já tem as tarefas todas, agora atribua as tarefas para alguém. Escolha as pessoas da equipe que têm competência A, competência B, competência C, e essas pessoas ficam responsáveis pelas atividades. Ok? E agora você delega. Você deita e dorme e deixa a coisa acontecer. Entendeu como é simples você fazer um planejamento? Não é complicado. Dá trabalho? Dá trabalho. Lógico. Quando você chega naquela fase do como, do quando, né, do quanto, precisa estudo, precisa planejamento, precisa pesquisa, né? Eu vou abrir o meu negócio. Você precisa pesquisar o mercado. Aliás, gente, deixa eu fazer um parênteses aqui. A dica, se não for para você, por favor, passe adiante essa dica. Existem uns números do Sebrae que são números muito tristes. O Sebrae analisa pequenas empresas, né? E o Sebrae tem estatísticas lá de que... Faz tempo que eu não vejo essas estatísticas, mas as últimas vezes que eu vi, assim, estava beirando 50% das empresas que abrem não completa um ano de aniversário. E o principal motivo é que a pessoa abre a empresa sem planejar. Olha só, cuidado com a armadilha, tá? Um monte de gente abre empresa, abre negócio da seguinte forma. Tá passando na frente de um lugar, tem uma plaquinha lá, aluga-se. A pessoa olha ali e fala, nossa, tá para alugar. Eu vou ligar para ver se é barato. Se for barato, eu vou alugar e vou abrir um negócio aqui. Ela nem sabe qual é o negócio. Ela começa alugando um lugar e aí ela vai pensar no que ela vai abrir. Gente, está errado. Se ela tivesse um planejamento para abrir um negócio, aí ela já saberia qual é o local adequado. Lembra?
define os métodos, onde, o local. Isso tem que estar planejado, não é que você bateu o olho e vou aproveitar isso. Minha produção está avisando que deu 30 minutos já de live, tá, gente? Então, assim, eu nunca consigo cumprir. Eu vou acelerar um pouquinho para a gente não atrapalhar o tempo de vocês. Mas então, assim, por favor, espalhe isso, tá? Essa não é a maneira de você abrir um negócio. Você passa e olha, acho que eu vou alugar aquele lugar ali, e aí você sai pensando, né? Uma outra estatística que eu lembro, o João até me ajudou aqui, está dizendo que esses números não mudaram muito, não. Parece que ainda é isso, perto de 50% das empresas não conseguem fazer aniversário. E eu lembro de um número que era perto de 80% não completavam 2 anos de vida. Isso é falta de planejamento, tá? Então, assim, isso inclusive é uma matéria mais de empreendedorismo do que de liderança, que é a minha pauta, tá? Mas fica a dica, ok? Então vamos lá. Já indo para os finalmente, veja, vantagens de você fazer um planejamento. A principal vantagem é prever o futuro. Eu não sou vidente. Não, eu sei que você não é vidente. Mas veja, se você faz um planejamento, você tem a antevisão. Você antevê o que vai acontecer lá na frente. Se o resultado é ruim, você nem inicia. Eu estou planejando aqui uma viagem. Eu vou dar um outro exemplo que aconteceu comigo. Quando eu trabalhava numa empresa de segurança, e eu ganhei lá como funcionário do ano, né? Fui eleito lá o funcionário do ano, e o dono da empresa veio e me deu uma premiação. 2 passagens para o Vale Nevado, para o Chile, para ir nevar. Falei, não, vai você e a esposa, vocês vão esquiar lá no Chile, né? E como a gente estava lá numa reunião de final de ano de empresa, eu, muito obrigado, tal, não sei o quê. Bom, ele fez isso porque uma das empresas que ele tinha era uma agência de viagens. Então ele foi lá, falou, olha, você tem aqui 2 passagens para ir para o Chile. Eu até fiquei empolgado, mas quando eu comecei a pensar no meu planejamento, e eu fui consultar, gente, o valor para você alugar um casaco de neve é uma coisa absurda. Para você alugar equipamentos de esqui, ainda mais naquela época, eu estava começando, tinha acabado de sair do exército, tinha acabado de casar, estou começando ali uma carreira nova, não tinha dinheiro para isso. E quando eu iniciei o meu planejamento, eu percebi ali, mas foi rápido, em 3 dias, eu percebi que aquilo era uma roubada, e aí eu fui lá e devolvi, falei para ele, olha, não tem como mudar o meu prêmio, né? E aí eu tirei em folga o meu prêmio, porque imagine se eu, legal, daqui as passagens, vou lá, marco a viagem. Chego lá, não tenho dinheiro para alugar esqui, não tenho dinheiro para pagar aula, não tenho dinheiro para botar o casaco de neve e fico enfiado dentro do hotel. Passo uma semana enfiado dentro do hotel. Fui até lá para quê? Né? Então, o que me salvou foi planejar. Ok? Tá. A outra vantagem de planejar é otimizar custos. Otimizar custos, né? Eu vi que aqui com a gente assistindo está o Neto. O Neto é da área de construção. Ele saberia falar melhor que eu sobre isso. Então as pessoas às vezes, eu tenho um terreno, eu vou começar a construir. E começa a subir parede, e sobe outra parede, e espera ter dinheiro para depois, daqui a pouco eu vou bater a laje, é famoso bater a laje, né? Mas aí não planejou direito, não tinha dinheiro, e aí vem uma chuva, e a fundação não foi feita direito, e cai a parede, e as pessoas vão lá e roubam o material, roubam areia, roubam cimento, ou seja, é um prejuízo terrível. Mexer com construção, eu imagino que seja muito difícil, né? Principalmente porque eu tenho muito medo disso. Então, se você fizer um planejamento, você vai otimizar os seus recursos, né? No cronograma, vou comprar tijolo. Quando que você vai comprar? Porque você vai comprar, se você não tem um lugar ainda com teto, vai ficar na chuva. Vou comprar areia, a chuva vai levar a areia, né? Então você precisa ter um planejamento para otimizar os custos, ok? Uma dica importante de planejamento: plano de contingência. É isso, né, Neto? Obrigado aí. Então, eu chamo de Neto, gente, mas é o engenheiro Nelson, tá? Neto, desculpe, é intimidade.
Então, assim, a última fase do seu planejamento são as contingências. Você precisa ter plano de contingência. Você já deve ter escutado isso, né? As pessoas falam, você tem o plano B, plano C. Bom, o meu plano hoje, eu vou sair hoje para uma entrevista de trabalho. Eu vou sair para fazer uma entrevista de trabalho. É bem importante que eu chegue na hora, né? Ótimo, então eu planejei minha saída, vou sair com 10 minutos antes e já está tudo certinho. Já vi o endereço, estou aqui em São Paulo, eu vou pegar o metrô. E aí, a hora que eu chego no metrô, greve dos metroviários. Ou, a linha está parada. Cadê o plano B? Mas eu não sei qual ônibus que pega. Então agora você perdeu a sua entrevista de emprego e você perdeu o seu emprego, que era muito importante. Porque você não teve um plano B. Você não pensou nas contingências. Quando você faz planejamento, você tem que saber que imprevistos acontecem. E ainda tem aquela famosa Lady, né? Aquela senhora maravilhosa. Todo mundo conhece a Lady? Lady Murphy. A Lady Murphy diz o seguinte, que se alguma coisa pode dar errado, ela vai dar errado. É lógico que é um ditado popular, mas... Lady Murphy, cuidado. Planeje as contingências. Tem o plano A, plano B e plano C, se possível. Bom, eu venho da área militar, então assim, a gente sempre tem algumas alternativas já planejadas. Ok? Gente, eu estourei meu tempo bastante hoje, né? O conteúdo que eu tinha para passar para vocês era esse. Lembrem-se que a live fica gravada, então o pessoal que chegou mais tarde, perdeu um pedaço, a live está lá gravada, tá? E eu quero deixar uma frase aqui final para vocês. Deixa eu só ver, tem alguma questão, alguma pergunta? Acho que não. Tivemos participação. Eu entendo que quando não tem pergunta é porque as pessoas acabaram entendendo, né, o que é que estava, o conteúdo que foi passado, né? Então, assim, eu vou terminar a live de novo. Tá lá gravada a live, tá, gente? Eu quero terminar com uma frase de planejamento. Planejar acalma a mente. Vou repetir. Planejar acalma a mente. E eu explico essa frase. Hoje eu estava preparando esse roteiro e aí eu pensei nessa frase aqui, para deixar para vocês. Por quê? Porque às vezes você está com a mente inquieta, você tem uma coisa para fazer, você tem uma tarefa, você sabe que você tem aquela obrigação. Quando você planeja, pensa de como ela vai ser feita, coloca no cronograma, agora você relaxa, agora você vem, põe a cabeça no travesseiro e dorme. Então, planeje as suas tarefas, planeje a sua vida, tá? Gente, deixa a vida me levar, é só samba de Zeca Pagodinho. Planeje as suas coisas, ok? Muito obrigado aí e até uma próxima. Tchau, tchau.